shippar personagens uns com os outros, ou o ato de criar conteúdo em torno de um relacionamento entre personagens já existentes de uma franquia, independente de ser canônico ou não, ou até criar um OC para shippar com um personagem. Estamos em 2025, com certeza já deve ter encontrado algo nesta linha, de uma forma ou outra, seja na forma de um shitpost ou até mesmo algo claramente não irônico. Isso é um nicho extremamente comum em fandoms, e é algo que vem crescendo em popularidade nos últimos tempos. Nos meus olhos, isso não é nem um pouco diferente das pessoas que acompanham os relacionamentos entre astros e figuras públicas. A diferença é que, em sua grande maioria, o mundo de chips está voltado para personagens fictícios. Vocês também já devem ter encontrado os termos anti-shipping e pro-shipping sendo jogados por aí, seja no Blue Sky, na descrição de um perfil, algo nas linhas de pro-shipper não interajam, em suas variações, ou até mesmo vídeos que brevemente tocam no assunto. E, infelizmente, parece que cada um tem sua definição para estes termos, seja por causa de ignorância ou devido a algum tipo de preconceito. Já faz um bom tempo que eu estava debatendo se eu faria ou não este vídeo. Afinal, este tema parece ser meio fora da curva para um canal do qual eu majoritariamente posto shorts quando eu me lembro de gravar os processos do meu trabalho. E, sinceramente, a última coisa que eu quero fazer é comprar briga desnecessária. Porque assim como muitas coisas na internet, isso é um tópico que instiga muitas discussões e debates. Tanto é que já vou avisando que eu não perco meu tempo com debates online. Podem fazer o que quiser nos comentários e eu com certeza irei ignorar. Assim, o propósito desse vídeo é de tentar trazer um pouco de luz no que está realmente acontecendo. Porque dependendo do canto de uma comunidade que você se encontrar, parece ser impossível de evitar este tópico. Talvez eu consiga mudar as opiniões de alguém, mas isso está fora de ser algo importante para mim. Eu queria muito mais uma desculpa para poder falar à vontade sobre algo que eu lidei no meu passado, assim como algo que eu vejo com certa frequência nos dias atuais. Bem, de uns tempos pra cá eu estava pensando como fandoms e comunidades online foram partes gigantescas da minha presença online. E neste momento, eu tenho meus 28 anos. Acho que é possível dizer que eu com certeza devo ser mais do que capaz de discutir esse tema que está me acompanhando aí desde 2005, 2006, quando o YouTube era a coisa mais nova no pedaço. Não se preocupem, eu já passei pela minha crise existencial quando eu fiz a matemática. Se este for um tópico que te interessa, então te convido a ficar e escutar o que eu tenho a dizer. Olha, isso não é um TCC, além do fato de que devido à natureza informal do que vamos discutir, é impossível encontrar fontes concretas para tudo que eu vou falar. Eu vou deixar links de coisas que eu encontrei e achei relevantes ao tópico e vou deixá-los ou na descrição ou em um comentário fixado. Com isso em mente, também vou basear-me na minha própria experiência para falar. E obviamente, este tema é muito amplo. Eu brinquei sobre o TCC, mas é possível fazer um, tomando isso como base. Assim, eu não serei capaz de cobrir tudo que exista por aí. Ah, e uma coisa que vocês vão perceber é que muita coisa que vou trazer aqui está em inglês. Porque como vocês já vão descobrir, isso é proveniente das fandoms dos gringos e que nos últimos anos vem penetrando nas comunidades alheias. Os caras começaram e nós estamos aqui tendo uma conversa. Se este for o seu primeiro vídeo para você, prazer, podem me chamar de Vani, sou uma fanartista, autodidata e adoro compartilhar o que eu faço. Profissionalmente? Não mesmo, mas eu participo de fandoms e comunidades online por vários anos. Se quiserem me acompanhar, todos os meus links estão na descrição do canal. Eu não tenho uma rotina para postar vídeos, então sigam-me nas minhas outras redes sociais. Deixem o seu like, compartilhem e comentem as suas opiniões no que vamos discutir. A arte que estou criando é uma fanart de Cavaleiros do Zodíaco com Chakra de Virgem e Saga de Gêmeos. Aqui vai uma breve lição de história. Mas fandoms, comunidades e fãs que se formam em torno de alguma série, fenômeno no universo pop, não são um fenômeno de agora. Claro, ainda são muito recentes se você quiser ser muito específico com sua análise dos fatos históricos, mas fandoms como nós conhecemos datam aí desde os anos 60, talvez até mais antigos. As primeiras comunidades de fãs que vemos se organizar são as de Star Trek, Star Wars. A comunidade furry também começa a engatinhar nesse período, e também é neste período que as primeiras convenções de quadrinhos tiveram suas origens humildes. Sim, Comic Con começou neste período nos Estados Unidos. Vale ressaltar que este é um período importantíssimo para mulheres, que começaram a ganhar uma maior independência. Pela primeira vez, mulheres podiam dedicar-se a uma forma de entretenimento fora da família ou de sua religião. Mulheres são, sim, muito importantes para a história de fandoms. Há fanfics sobre relacionamentos entre o Spock e Kirk de Star Trek impressas que datam desta época e foram escritas e distribuídas por essas mulheres.
Isso sem falar nas inúmeras mangakas mulheres que tiveram seus inícios de carreiras criando doujinshis para suas séries favoritas. E mais pra frente, lá em meados dos anos 80, a Clamp, sim, a mesma de Sakura Card Captor, Guerreiras Mágicas de Rei Arf, começou como uma editora para publicar doujinshis de yaoi de Cavaleiros do Zodíaco. É possível que muitos outros países também passaram por isso, mas estes são os que eu estou mais familiarizado. Trago isso porque não quero ouvir ninguém tentar vir com um papo de que participar de fandoms é algo somente e exclusivamente para jovens ou crianças. Há gente bem mais velha do que eu participando de convenções, criando fanarts ou fanfics até muito antes de eu nascer. Por sinal, jovens só começaram a ganhar acesso a fandoms com o advento da internet na década de 90. E esta imagem só foi ganhar dinamismo na década de 2010, quando a internet e aparelhos eletrônicos tornaram-se acessíveis para uma grande parcela da sociedade, em especial jovens. E isso não foi diferente para mim. Tá certo que não foi na década de 90, mas foi nos anos 2000, pois foi nesta bendita plataforma que eu tive meu primeiro contato com este universo de fandoms e ships. Não preciso dizer como o YouTube no começo era uma criatura totalmente diferente do que nós temos hoje. Na época, eu era uma menininha que amava Sonic e Pokémon. Alguém que estava ansiosamente esperando pela chegada da quarta geração, e eu achava que Sonic 2006 era a coisa mais impressionante que eu tinha visto na vida. Então, obviamente, eu estava em busca dessas coisas. E eu não sei exatamente como, mas foi através disso que eu encontrei os vídeos de tributo a chips. Vídeos que seguiam uma linha semelhante aos AMVs, mas focados em relacionamentos entre personagens. Era assim que aqueles vídeos eram chamados. Não me pergunte o porquê, não é relevante, eu também não sei. Isso foi muito antes de descobrir a existência de DeviantArt ou mesmo de fóruns. Então, por um bom tempo, eu só via fanarts desta maneira. Em caso de não estar óbvio, mas o termo chip é um encurtamento da palavra relationship, que é literalmente relacionamento. Óbvio que a palavra em si não indica a natureza de algo, mas assuma aqui, neste contexto, que sempre que eu falar chip, é um relacionamento romântico. Mano, a sociedade foi de mal a pior quando paramos de fazer vídeos com clipes de episódios com a música que tava bombando no momento. Eu conheci tantas músicas desse jeito, Every Time We Touch ainda assombra minha mente. Desde então, criar fanarts das minhas chips sempre foi um grande motivador para eu aprender a desenhar. Uma rápida olhada no meu conteúdo e é fácil de perceber que isso é um dos principais temas do meu trabalho. Sim, é puramente egoísmo e eu quero conteúdo das coisas que eu quero ver. Juro que essa tangente toda é só um aperitivo para o que está por vir. Ship Wars, ou Guerra dos Relacionamentos. Gente, se é uma coisa que precisa ficar clara é que nós gostamos de tretar. E na internet, onde você só tem um texto e você está totalmente à mercê da interpretação dos outros, conflitos vão acontecer. O fato que você pode receber uma ameaça de morte com um doxing nas suas informações pessoais porque você ousou dizer que o Chaka é mais foda que o Saga em um post na sua conta, já nos diz muito do estado geral da galera. E, claro, o nicho das chips em fandoms não é uma exceção. A melhor imagem que eu posso dar é o exemplo anterior, só que elevado ao cubo por causa de uma discordância de relacionamentos. Todas as chip wars podem ser resumidas a isso no final do dia. Tá, mas por que para algumas pessoas chipar um casal ao invés de outro é como se você merecesse sentença de morte em pátio público? Calma, nós vamos chegar lá. Eu lhes apresento os dois lados do debate que sempre existiram: os anti-shippers e os pró-shippers. Atualmente as palavras estão carregadas de bagagens ideológicas muito pesadas, mas em sua concepção original, elas simplesmente eram para indicar se você gostava ou não de uma chip em específico, sem passar um julgamento acerca da chip em questão. Não se sabe as origens precisas desses termos. Há gente que diz que o termo originou-se na década de 90, começo dos anos 2000, na fandom da série X-Files, ou Arquivo X, como ficou na nossa tradução, porque estava havendo conflitos entre os fãs que queriam conteúdo de chip entre os protagonistas, Mulder e Scully, os pró-shippers, versus a galera que não queria ver nada de romântico entre os personagens, anti-shippers. Eu também peguei algo deste tipo quando eu era jovem. Eu era pró-Barry com a Dawn e anti-Dawn com o Ash. Eu sou pró-Debaran com o Mu e sou anti-Chaka com o Mu. Sacou como funcionava? Tanto o pró quanto o anti são prefixos, e por muitos anos as coisas permaneceriam desta maneira. Mas daí, entre os anos 2010, o que mudou aqui? Precisamos dar uma olhada rapidinha para o contexto geral do começo dessa década. O pêndulo estava tendendo para algo mais progressista, o desenho Voltron é lançado na Netflix, os primeiros Social Justice Warriors começaram a aparecer, que não passavam de um bando de calouros de universidades que tinham acabado de entrar em contato com ciências sociais e acabaram reagindo emocionalmente demais
a qualquer coisa. Se Punk tava florescendo no Tumblr, PewDiePie era o rei do YouTube. Opa, peraí. Por que eu mencionei essa série em específico? O que há de especial em Voltron, o defensor lendário? O desenho em si? Nada, mas é o entorno que conta. Quando a gente fala da natureza de Fénons terem drasticamente mudado, Voltron é tido por muitos como um marco para como Fénons viriam se comportar no futuro. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esta comunidade, há vários vídeos, especialmente na gringa, contando os horrores que os shippers causaram, e especialmente a própria equipe que trabalhou no desenho. Porém, há coisas que temos de relevar aqui. A primeira coisa que notamos é como esses shippers rapidamente adotaram os mesmos jargões e até a mesma maneira de escrever dos Social Justice Warriors. Afinal, muitos desses SJWs também eram fãs da série e estavam utilizando a maneira progressista de falar para defender ou promover suas ships. É daí que vemos as primeiras levas de se você não gosta de tal chip, então você é homofóbico ou extrema-direita e suas variantes. A segunda é aqui que também começamos a ouvir o termo problemático ser jogado como uma pedra contra qualquer coisa sem uma elaboração apropriada. Independente se estava certo ou não, do nada você via as pessoas escrevendo textos do tamanho de artigos científicos para justificar o porquê tais chips não devem existir. E se você gosta, então você é pedo, nazi, etc. A terceira, e a mais importante, é que claramente ninguém aprendeu o básico de como se comportar em uma comunidade. Porque, como estamos para ver, essa galera não tinha problema nenhum em genuinamente machucar outras pessoas por causa das suas chips. Chip Wars, que antes se resumiam apenas uma mera discordância de preferências, do dia pra noite tornaram-se uma sentença criminal e que pessoas deveriam ser assediadas e caçadas até elas abandonarem uma Fénol. Não estou dizendo que tudo no passado era perfeito, pelo contrário, uma breve busca sobre o ódio de fãs com personagens que seriam rivais às suas chips pode ajudar a iluminar as coisas, porém não chegava no nível que nos encontramos atualmente. Quando eu era uma adolescente no DeviantArt, eu testemunhei minha primeira Chip War, que se resumiam a apenas duas meninas brigando uma com a outra porque elas chipavam suas OCs com o mesmo personagem. E esta briga durou semanas, mas foi na forma delas criarem mais arte da chip das suas OCs com o personagem, claramente competindo uma com a outra, para no final elas resolverem seus problemas no privado e a situação consertou-se rapidinho. Daí corta pra 2015, quando eu tava passando pela minha fase de League of Legends e eu testemunhei pela primeira vez alguém constantemente receber mensagens de ódio e ameaças de morte só porque a pessoa não gostava de uma chip imensamente popular. A pessoa estava sendo taxada como homofóbica só por ter uma preferência. Vale ressaltar que a pessoa nunca falou mal de outras chips, mas estava recebendo ódio justificado de acordo com os loucos da época. Percebeu como o nível das coisas foram de 0 para 100 rapidão? E isso também foi na mesma época que ouvimos pela primeira vez histórias sobre uma artista de Undertale ter recebido biscoitos em uma convenção com agulhas dentro deles e isso perfurou a boca dela, porque ela fazia arte de uma chip que uma galera não curtia. E uma artista de Steven Universe ter sido puxada para tentar acabar com sua própria vida porque ela não desenhou uma personagem corretamente e estava sofrendo um nível de ataque absurdo. Anti-shippers ganharam uma baita de uma bagagem pesada para o seu significado. Agora não era somente para indicar não gostar de uma chip, mas tornou-se o principal reduto de pessoas que estariam, entre aspas, lutando a boa luta, erradicando as chips degeneradas, sendo aliados à causa LGBTQ+, criar um espaço seguro para todos, porque ficar focado em chips é tão cringe. Nem preciso dizer que isso daí estava pedindo para ser abusado por pessoas com muitas más intenções. Enquanto isso, pró-shippers foram taxados como chips problemáticas pelos próprios antes. Uma ideia que até hoje é repetida e teve muitas variações ao longo dos anos. E, como podem imaginar, este quadro só piorou quando 2020 veio. Todo mundo estava preso em casa e as Fénons receberam um influxo imenso de pessoas que estavam em busca de algo para fazer. Indivíduos que não necessariamente sequer são aptos a conviver pacificamente em uma comunidade, seja por causa da falta de maturidade devido à idade, ou simplesmente porque eles têm uma concepção muito errada sobre o que uma Fénol é para começo de conversa. No fim de história, certo? Falando de experiência própria por um curto tempo, eu caí no papo dos antes. Podem me chamar de ingênuo, e eu com certeza era, mas eu tinha principalmente um ego astronomicamente ridículo e também um baita medo daquele pessoal. E hoje, posso garantir que aqueles foram os meus piores anos nas Fénons que eu participava na época. Americanos acham que o mundo deve girar em torno deles e deve ser igualzinho a eles. E o que a gente faz? Se joga aos pés deles pra ver se entra no clubinho dos gringos. Porque claramente eles são a referência pra tudo, né? Né? Infelizmente eu vou ter de entrar no tópico de políticas em Fénons.
Não porque eu queira, mas porque essa galera decidiu trazer isso para comunidades. Está óbvio que eles tinham um desejo de ser ativistas para as causas que eles acreditavam. Porém, o que muitos descobriram é que se um ativista requer que eles participassem de manifestações, afiliar-se com partidos, doar o seu dinheiro para organizações, entre outros. E para muitos daquele círculo, isto é demandar demais. E é muito mais fácil simplesmente ficar no conforto da casa, digitando no seu teclado, copiando e colando a mesma coisa sem refletir sobre suas ações. Não é à toa que eles foram carinhosamente apelidados de ativistas de poltrona. Uma das principais bases da ideologia de antes é a de que, se você gosta de algo na ficção, isso quer dizer que você deseja que isso aconteça na sua vida. Assim como amam alegar que você não tem nenhum controle sobre suas próprias ações ou você é facilmente influenciado. Por isso você deve permanecer puro. Não pode consumir nada que tenha algo problemático ou que seja degenerado nas palavras deles. Só pode gostar e consumir coisas que o círculo aprove. Mesmo que este círculo goste de coisas que tenham tópicos ou temas que eles mesmos colocaram na lista de não pode ler ou ver. Gente, o que isso tá parecendo? Pra mim tá parecendo muito mais um culto evangélico e um bando de gente que ama uma censura aí. Algo que com certeza contradiz a descrição que eu falei há pouco tempo atrás. É por isso que eu acho a história de fandoms algo tão fascinante. Como é que algo que supostamente era pra somente expressar sua paixão por uma série acabou evoluindo-se pra patch de endoctrinamento evangélico cristão britânico 2.0? Qualquer um que pregue sobre moralismo na ficção, que você deve ser crucificado por ter seus próprios interesses ou que você merece ser punido por ter mostrado interesse em algo que o grupo não aprove, claramente tem uma intenção por trás dessas ações. Incrível como aqueles jovens que se diziam ser progressistas revolucionários estão repetindo e tendo atitudes semelhantes a pastores de igrejas evangélicas ou líderes de cultos. Repito, tudo isto é uma coisa muito norte-americana. E como todas as interações estão acontecendo na internet, esses ideais americanos acabaram se propagando para outras comunidades. Ainda mais do porque eles sempre iam atrás de artistas de nacionalidades que não necessariamente conseguiam falar inglês. Só para eles assediarem sem dar uma chance pra galera sequer se defender. É quase como se aquela galera, na verdade, nunca sequer sabiam o que estavam fazendo. Somente repetiam o que eles ouviam. E só viam a justiça social como um objeto para forçar as pessoas a ajoelharem-se e fazer suas vontades. Alguém tá surpreso dessa nova onda da volta da extrema-direita nos últimos tempos? Eu não. E enquanto os pro-shippers, o que aconteceu com eles? Eles existem. Eles têm sim sua comunidade. Porém, sinto que a principal razão de não ouvirmos o lado deles é porque muitos deles sequer têm uma voz. Se não estiver claro, até agora, os anti-shippers são extremamente reacionários. Já vimos como eles não têm nenhum problema em extrapolar as coisas só para ganhar um argumento online. E isso assusta muito as pessoas. Nós não estamos mais em um ponto da história onde você pode simplesmente desligar o celular e continuar com sua vida. Essa gente já se demonstrou ser capaz de tentar arruinar com a vida de pessoas só por causa de fanarts ou fanfics sobre personagens fictícios. Sim, nós gostamos de tretar. Sempre haverá brigas, mas ninguém quer entrar na linha de frente de alguém que está segurando um bastão com pregos. E infelizmente, para muitos pro-shippers, ou eles são alvos fáceis de assédio e bullying, seja por causa de algum transtorno mental ou alguma coisa que os debilita, ou porque o instinto, em muitos casos, é de recuar de qualquer confronto. O que não está errado. O certo é realmente não interagir com pessoas que só querem atacar e claramente não há intenção de ter um diálogo genuíno. Infelizmente, ao fazer isso, criam espaço para antes virem e fazer mais barulho. A cultura cringe também foi outro facilitador a favor dos antes. Mas isso fica para outra hora, porque esse vídeo já vai ficar muito longo. Então, retornando. Eu posso garantir que os poucos anos que eu me comportava e eu permitia essa galera ao redor de mim foram os piores momentos meus em fandoms. Falo de sentir ansiedade imensa sempre que eu postava algo. Eu pulava se eu recebesse uma mensagem temendo que fosse alguém pedindo uma explicação sobre o que eu tinha acabado de postar. Era paranoico e tudo isso só pra eu perceber que as pessoas que eu achava que fossem meus amigos, na verdade virariam suas costas pra mim no momento que eu não concordasse com algo ou eu questionasse algo. Eu só fui voltar a curtir fandoms quando eu decidi que eu evitaria qualquer discurso online e, sinceramente, até hoje não me arrependo disso. Traz um alívio imenso poder gostar das minhas coisas sem ter um sentimento de que alguém vai te dar uma rasteira a qualquer momento se eu não escrever um textão justificando os meus gostos e implorando o meu perdão. Você vai se sentir muito mais feliz se você ligar o foda-se. Contrário do que anti-shippers pregam, a nossa relação com a ficção é muito mais complexa e cheia de nuances. E é esse tipo de bagagens que pro-shippers ganharam. Já sei que algum espertinho vai tentar vir com um papinho de
Ai, então você está de boa com chips degeneradas como aquelas entre personagens menores de idade e adultos? Do qual eu vou responder com: por que você só pensa nisso quando se tenta ter uma conversa sobre isso? Você por acaso busca esse tipo de conteúdo de tal ponto que isso vive na sua mente? Isso não é um problema meu. Parece ser um choque, mas eu não sou um policial. O que você espera que eu faça? Eu sei que ele existe, mas eu não gosto desse tipo de conteúdo. Eu não busco ele, não consumo ele e não engajo com ele. Eu simplesmente continuo com a minha vida de boa. Por pior que seja. Para de ser desonesto com suas definições e termos distorcidos. Aquilo são personagens ficcionais, não são reais. Por isso ninguém foi pra cadeia somente e exclusivamente por causa de fanfics ou fanarts daquilo. E ninguém irá. Ao contrário dos americanos e dos bolsominions, não vou dizer que isso fere a liberdade de expressão. Não. Mas isso se chama ficção. O fato de tudo isto ser ficção nos permite explorar cenários e temas livre de qualquer consequências. Livre de ser julgado. É por isto que você pode ler tranquilamente histórias sobre serial killers cometendo crimes horrendos enquanto você torce para ele não ser pego pela polícia e ninguém vai levantar sua sobrancelha e achar esquisito. Quantas coisas imensamente populares nos últimos anos não tem algo que muita gente chamaria de problemático? Além do mais, imagina, eu, brasileira, ter de explicar para brasileiros que se uma censura viesse com força total, ela virá atrás de todos nós. Nós tivemos a porra da ditadura militar, que especificamente buscava qualquer coisa ao comunismo, e chegou ao ponto que qualquer livro com a capa vermelha corria o risco de ser queimado ou destruído. Não existe uma censura seletiva. Só irá atrás das coisas erradas. Você vai realmente deixar o outro decidir pra você o que é errado ou bom? Sabe o que era considerado conteúdo degenerado até poucos tempos atrás? Relacionamentos homoafetivos, conteúdo queer. E eu posso continuar a falar, porque até hoje tem marmanjo que ganha milhões de reais só pra ficar tendo um chilique na frente da câmera, porque um joguinho tem uma personagem feminina que não é sexualizada ou convenientemente atrativa. Eu acho extremamente irônico ver brasileiros aderindo-se a anti-shippers, considerando que, não sei se ainda é leitura obrigatória pro vestibular, mas, na minha época eu tive de ler Capitães da Areia, do Jorge Amado, também li O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e lembro-me de até ter estudado Os Maias, do Eça de Queiroz. Se você sabe, você sabe. Se não, qualquer pesquisa rápida já vai te mostrar exatamente o que eu tô falando. Garanto-lhe que estes livros são muito mais influentes e impactantes do que uma fanfic no AO3 que talvez 100 pessoas leram em um dia. Olha, apesar de tudo que eu disse, eu espero que uma coisa fique clara. Ninguém está negando seu desconforto com certos tópicos. Todo mundo vai ter algo que vai ser algum tipo de gatilho para instigar uma reação emocional muito forte. Entenda o sentimento de ficar em super alerta e não abaixar a guarda. Afinal, temos muitas histórias de abuso em fandoms. Mas a gente não deve deixar nossas emoções ofuscarem a nossa racionalidade. Nada justifica você estourar no privado de um completo estranho. Quando eu falei que um bando de gente que tinha uma imagem distorcida sobre fandoms, é exatamente isso. Muitas pessoas confundem fanartistas ou escritores de fanfic com criadores de conteúdo do YouTube. E não preciso dizer que isso é a pior coisa que você pode fazer. Nós não somos criadores de conteúdo, e muito menos influencers. Então, qual é a bagagem ideológica do pro-shipping? Pro-shipping tornou-se a contracultura de certa forma. Uma tentativa de resgatar as antigas regras das fandoms e comunidades. Coisas que foram esquecidas ao longo do tempo. Ship and let ship. Ship e deshipar. Este é o principal ponto de pro-shipping. Você não precisa gostar de tudo que você vê por aí. Você também não precisa apoiar de jeito nenhum. Mas você deve, no mínimo, respeitar as escolhas dos outros. Senão, é impossível coexistir em uma comunidade. Olha, na vida, você vai encontrar muitas coisas que não te agradam. E o que você faz? Você simplesmente continua a andar. Não gosta? Então não leia. Hoje em dia, isso se tornou muito fácil de fazer. Atualmente, a norma é colocar avisos sobre o conteúdo de uma fanfic, página ou fanarts. Sim, assim, bloquear e filtrar a sua experiência online tornou-se relativamente fácil. Se você consegue navegar a internet sozinho, sem a supervisão de alguém, então você é mais do que capaz de bloquear perfis que postam conteúdo que você não gosta e filtrar tags ou conteúdo que você não quer ver. Somente você tem controle sobre o seu tempo e experiência online. Ninguém precisa saber o que você bloqueou ou quem você bloqueou. Eu sei que o Twitter e influências corromperam a definição da palavra, mas bloquear é a sua melhor maneira de ter controle sobre as coisas que você vê. E o último ponto, a ficção pode nos afetar, mas ela raramente reflete algo sobre a moral e as éticas de um indivíduo. A ficção induz reações na gente, seja de alegria, tristeza, medo, desconforto. Porém, ela nunca deve dizer para você fazer algo, senão ela vira propaganda, seja política, religiosa, entre outros.
E se você fizer algo depois, isso é problema ou falha sua. Sim, há exceções. Seja alguém que não consegue separar a ficção da realidade por causa de alguma predisposição. E desenhos infantis têm sim o papel de complementar a educação e formação das crianças em seus estágios iniciais da vida. Além do mais, você não deve revelar coisas pessoais suas só para justificar o seu gosto para um bando de estranhos online. A nossa relação com a ficção é complexa e cheia de nuances. Há pessoas que buscam na ficção uma maneira de realizar suas fantasias pessoais? Sim, na mesma quantidade que há pessoas que mantêm uma separação clara entre si e o que elas estariam lendo. Se não, de acordo com a lógica de antes, Game of Thrones teria feito todos nós começar a casar com nossos parentes quando essa série estava no auge da sua popularidade. E não preciso dizer que isso nem chegou próximo de se tornar uma realidade. Tá certo então, o que foi o estopim para esse vídeo afinal? Imagine-se nos meus pés, na tela de Cavaleiros do Zodíaco. Você testemunha pessoas tentando aplicar esta mentalidade anti-shipper com discurso puritano nesta comunidade. Enquanto que o camarada ativamente shippa coisas como Ryoga e Shu. Sim, esta é uma das chips mais influentes na comunidade. A doujinshis dos anos 80 e 90 de Ryo-Shun até pela Clamp, como eu disse. Este casal é tão influente que ele se tornou realidade, entre aspas, em um dos futuros que o Shura visita em episódio G Assassin. Porém, isso não apaga o fato que todos os Cavaleiros de Bronze são irmãos de sangue na obra canônica. Então, isso é sim uma chip incestuosa. Quer mais exemplos? Outra chip popular é a Ayorus e Saga. Sobre o Ayorus, o cara morreu com 14 anos. Ele não envelheceu como os outros de ouro. Enquanto que o Saga... também podemos continuar. Ou até mesmo Marin e Ayoria. Olha só as idades deles! Bem-vindos a ZDZ. Onde se você piscar, você provavelmente vai acabar shippando algo que tem uma diferença de idade fodida. Ou você vai shippar incesto e assim vai. Por que eu estou fazendo isso? Para demonstrar o quão estúpido toda aquela mentalidade é. E quão fácil é para quebrar as pernas dessa galera. A gente não precisaria ficar trazendo isso toda hora se essa galera não tentasse começar uma guerra moralista. Você desenha uma fandom com fãs muito velhos. Você acha que a galera vai parar de curtir as suas coisas só porque decidiram que agora essas coisas são ruins? E eu fico muito feliz que nessa comunidade as pessoas realmente conseguem isolar e espantar os antes. Na minha experiência, foram somente os fãs mais jovens que eu vi que tentaram fazer barulho dessa maneira e todos eles acabaram sendo bloqueados e que acaba com a farra deles na hora. Acredito que foi uma combinação de cansaço de ouvir por anos de estranhos tentarem desconstruir minhas chips só pra taxá-las como problemáticas e que por causa disso eu mereço tudo de ruim na minha vida. Acho que uma das desconstruções mais engraçadas que eu tive que aguentar era uma que tentava argumentar que Aldebaran em Mu era problemático porque o Aldebaran parece ser mais velho do que o Mu. Não que ele fosse, mas que ele parecia. E por causa disso, o casal é tudo. Façam a matemática. Mas também porque, geralmente, é um tópico muito interessante para discutir. Pelo menos, em minha opinião. Olha o quanto consegui falar só disto. E lembrando, há muito mais por aí. Mas eu restringi o tópico só para o vídeo não virar uma coisa de 3 horas sem fim. Acho que eu falei mais do que o suficiente neste vídeo. Então vamos acelerar aqui para a reta final. Tanto anti-shippers quanto pro-shippers são terminalmente online. Mas claramente pro-shippers estão em uma direção um pouco melhor. Anti-shippers são só um bando de hipócritas reacionários que só sabem atacar e são incapazes de ter uma discussão séria sem extrapolar para o lado pessoal. Suas ações falam muito mais sobre você do que suas palavras. Não adianta nada você vir com uma linguagem super progressista se você só está repetindo retórica de pastores evangélicos, porque no fundo você está putinho com alguém que shippa um casal que você não curte. Eu só acho uma pena que adolescentes hoje são incapazes de curtir infernos como eu consegui lá nos anos 2000. Livre de discursos insanos ou de ataques pessoais só por causa de uma discordância tão básica. Eu vou ser bem franca, crianças e jovens não precisam passar por esse tipo de estresse. Por isso sou tão contra a presença deles em infernos. Te garanto que discurso online não agrega em nada na sua vida. Infernos não são para serem regulados ou censurados, só porque há crianças no mesmo espaço. Se for para eu dar uma dica, evita de realmente engajar com uma fandom até seus 16 anos. 16 anos você ainda é menor de idade, mas você vai estar bem melhor preparado para a maioria das coisas que você vai encontrar, ou mesmo lidar com outras pessoas. Eu ainda diria que o ideal seria a partir dos 18 anos, mas daí vai parecer que eu sou uma puritana. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de dar um like, talvez comentar o que você acha sobre tudo isso. Se teve experiências que gostaria de compartilhar, vá em frente. E lembre-se, fandoms por si só não contam como uma forma de ativismo. E não há maneira certa ou errada de como shippar. Então, até a próxima!